Você já ouviu falar da técnica punch needle, ou conhecida aqui no Brasil como bordado russo? É uma técnica que existe há séculos, mas que tem ganhado um certo burburinho recentemente. Oi, eu sou a Clara e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de tudo, peço que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no canal. Se vocês gostam de vídeos como esse, como artesanato e vida em geral. E, gente, eu peço desculpa se vocês estiverem escutando um barulho aqui, ali, porque meu ventilador tá ligado, não tem como eu ficar nesse quarto sem ventilador hoje, tá? Então já tô me desculpando com antecedência se vocês estiverem ouvindo algo que não seja planejado. Dito isso, bora pro vídeo. O punch needle, no Brasil, ele é conhecido como bordado russo, mas é praticamente a mesma técnica. Ela surgiu de métodos tradicionais de tapeçaria e bordados em diferentes culturas, especialmente na Europa e na Ásia, onde artesãos criavam tapetes e tecidos com laçadas de fio. Com o tempo, a técnica evoluiu e no século XIX começou a ser mais difundida como uma forma prática de produzir peças decorativas. Já nos últimos anos, voltou com força graças às redes sociais, sendo valorizada pela estética moderna, facilidade de aprendizado e versatilidade, podendo ser usado em quadros, roupas, almofadas e decoração. Resumindo, é uma técnica antiga que foi reinventada e virou tendência atualmente. Então você pode fazer espelho, você pode fazer porta-retrato, você pode fazer porta-copo, você pode fazer decoração, almofada, tudo. O punch needle é tudo. É uma coisa que eu gosto bastante nele porque ele é bem diverso. Dá pra você trabalhar com ele em várias áreas. Gente, deixando uma coisa bem clara aqui, tá? Eu sei da técnica do punch needle, porém, eu não sou profissional da área. Então, deixando isso aqui claro, eu vou passar algumas coisas pra vocês que eu sei, os materiais, os pontos básicos. Agora, se você quiser se aprofundar na área, eu recomendo fortemente que você procure uma especialização para que você compreenda melhor. Por quê? Até hoje eu tenho uma certa dificuldade no punch needle. É a técnica de bordado que eu realmente tenho mais dificuldade, porque nenhuma das minhas peças ficaram perfeitas. Juro, nenhuma. Isso é uma grande frustração, porém eu sou uma eterna curiosa. Eu nunca vou deixar de ser curiosa. Então, deixando uma coisa bem clara do meu canal, meu canal não é profissional. É só pra gente ter uma certa liberdade de aprender as coisas e brincar um pouquinho. Tu é tão fofa, mana, tu é tão meiga. Dito isso, vamos para os materiais que você precisa ter para poder iniciar. A primeira coisa que você vai precisar para o bordado russo, porque sem ela não acontece nada, é a agulha. Vocês podem perceber que esse formato dela é bem diferente, é bem anatômico para que a gente consiga fazer o bordado. A minha veio com 5 pontas de espessuras diferentes, porque existem várias espessuras de lãs. Então, dependendo de como você vai querer fazer o seu bordado. O segundo material que vocês precisam ter, que é outro que sem ele o bordado também não existe, que é o tecido. No punch needle nós podemos trabalhar com 2 tipos de tecido. Eu percebi que tem uma hora que eu falo punch needle e outra hora que eu falo bordado russo, mas é a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Desses 2 tecidos, quais são? O primeiro, que é o mais em conta, que é o que eu iniciei, que é o tecido pano de prato alvejado. É isso mesmo? Tecido pano de prato alvejado. É porque pro punch needle a gente precisa de um tecido mais, como se fala? Um tecido mais firme, para que ele fique bem esticado, para que a gente consiga trabalhar nele, tá? O outro tecido que a gente pode utilizar é o algodão cru. Tecido algodão cru. Esse eu confesso que eu nunca usei. Mas são basicamente esses 2. O pano de prato alvejado, ele é realmente mais em conta do que o algodão cru, tá? Então, se você não tiver com uma condição muito boa para poder iniciar, você pode iniciar, certeza,
com o pano de prato avejado. Agora, gente, vamos para o bastidor. O bastidor do pantinido é uma coisa meio diferenciada, tá? Porque o tecido, ele precisa ficar bem esticado para que você consiga trabalhar nele. Então, assim, você pode usar o bastidor convencional, tá? Se você quiser iniciar sem muito custo. Eu tô falando sem muito custo porque eu iniciei assim, tá bom? Eu não tinha condições de comprar o bastidor, que é mais caro. O específico. Por quê? Porque ele vem da gringa. Então fica tudo mais caro. Mas enfim, você pode começar com o bastidor convencional, que é aquele que a gente usa para o ponto cruz, para o bordado livre. Só que é recomendado usar o bastidor, que é aquele que tem aquela ferramentazinha de apertar, sabe? Aquela ferramenta para poder deixar o tecido mais esticado possível. Esse na tela que eu estou mostrando para vocês é o bastidor que ele é mais indicado no pantinido. Outra coisa desse bastidor é que, de certa forma, você consegue trabalhar nele de um certo conforto que o outro bastidor não proporciona tanto assim. Então, assim, não é impossível de você fazer o pantinido ou bordado russo, como você quiser chamar, do bastidor convencional. Não é impossível. Mas é recomendado o outro bastidor, que você vai ter um conforto, que você vai ter uma melhor precisão de trabalhar o seu bordado. Agora, a nossa última ferramenta, que são as lãs. Eu trabalhei com as lãs da Círculo, tá? Então, eu não tenho outra marca para poder recomendar além dela, porque foi a que eu utilizei, foi a que eu me acostumei. Então, assim, as lãs, vocês podem ver que elas têm vários tamanhos, ok? Várias espessuras. Então, se atentem nisso, se vocês... É um conselho agora meu. Se atentem nas espessuras das suas lãs, porque quando eu fui comprar a minha lã, eu achei que era tudo a mesma coisa. E o erro tá aí. Por quê? Dependendo do seu bordado, a lã não é ideal. Dependendo do seu desenho, a lã não é ideal, porque ela é muito grossa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, fiquem atentas. No bordado que você quer fazer, na espessura que você quer fazer, que você quer que tenha, porque dependendo, se você for fazer um bordado menor, uma lã mais grossa não vai dar pra você fazer. Uma agulha mais grossa não vai dar pra você. Parece meio óbvio eu falando assim, mas é porque pra mim não foi, entendeu? Pra mim não foi. Aí você pode falar, nossa, Clara, como você foi idiota. E eu vou falar, realmente, concordo. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aberto um pouquinho a mente para poder conhecer uma área nova, para vocês se aprofundarem ou até conquistar um novo hobby para poder passar o tempo. Lembrando que eu não sou nenhum profissional da área, eu sou apenas uma eterna curiosa. Todos os links estão na descrição. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!